Olá a todos, meu nome é Vicente Martim Mastrocola, eu sou doutorando do PPG-Com SPM e eu vou apresentar hoje o trabalho Heróis Envelhecem, o uso estratégico do envelhecimento de atores no filme Star Wars 7, O Despertar da Força. Bom, o objeto do meu texto é o filme Star Wars 7, O Despertar da Força, foi lançado agora, o ano passado, em 17 de dezembro, e é bastante interessante porque o filme ele resgata o elenco original do primeiro filme, lançado em 1977, e ele utiliza os atores que agora estão envelhecidos como um diferencial estratégico para a divulgação, buscando a atenção de novos e antigos fãs no lançamento. Alguns objetivos que a gente busca, né, nesse trabalho, a gente procura entender como que os aspectos do envelhecimento eles se transformam em possíveis pilares para a estratégia de comunicação e consumo na indústria do entretenimento, né? Nos interessa bastante esse tipo de abordagem porque através dela a gente consegue compreender como que as linguagens do entretenimento elas constituem novas experiências de comunicação e consumo, né? Outro ponto que a gente também aborda nesse trabalho é que a gente começa a analisar a articulação entre entretenimento e envelhecimento como estratégia de comunicação e fomento ao consumo. Os procedimentos metodológicos que utilizamos nesse trabalho é uma pesquisa bibliográfica, utilizando autores como Gisela Castro, Roberta Sassatelli, o Mike Featherstone, a Gita Deber, Paula Sibilia, entre outros. A pesquisa web gráfica também é fundamental nesse contexto, né, porque através do monitoramento de redes sociais, o acompanhamento de Twitter, Facebook e outras redes, né, que vão propagandeando, né, o lançamento do filme, eles nos ajudam, né, esses sites, essas redes sociais digitais, eles nos ajudam, né, a entender também as estratégias de divulgação do filme O Despertar da Força. Bom, o trabalho, né, nós dividimos ele em alguns momentos, né? O filme Star Wars, né, a franquia de ficção seriada Star Wars, ele se divide em uma primeira trilogia, que vai de 1977 até 1983. Existe uma segunda trilogia de filmes, que foi lançada de 1999 até 2005. E até então, o diretor George Lucas ele disse que ele não iria, né, depois de 2005, ele disse que não iria mais fazer novos filmes da franquia. Só que no ano de 2013 a Disney anunciou a compra da franquia Star Wars e anunciou também o lançamento de uma nova trilogia, né, que começou agora com o Despertar da Força no último dezembro, dia 17. É importante a gente lembrar, né, e quem nos alerta sobre isso é o Mascarello, a primeira trilogia de filmes de Star Wars ela possui uma importância histórica muito grande dentro da indústria do entretenimento. Né? Porque o que acontece? Essa primeira trilogia ela foi o primeiro que foi considerado filme franquia, né? Inaugurando o surgimento de toda uma indústria de negócios conexos e intimamente associado, né, ao filme. Então, antes de Star Wars, sim, já existia a venda de produtos, já existia desdobramentos transmediáticos. Agora, o Star Wars ele chega, na verdade, na década de 70, ele inaugura, né, de uma maneira blockbuster esse tipo de consumo. Trabalhando um pouquinho, então, essa ideia, né, de como é que o envelhecimento, como é que o uso estratégico dos atores envelhecidos da primeira trilogia, né, eles são utilizados na produção do filme Star Wars Episódio 7, no início de 2014, então, foi feita a declaração oficial, né, que este último filme de Star Wars, ele teria os atores principais da trilogia original nas suas fileiras novamente. E é importante trazer, nesse momento aqui da nossa discussão, nas palavras de Castro, que desde os anos 1980, né, personagens idosos vêm comparecendo na mídia de maneira mais intensa, inclusive protagonizando muitos comerciais de televisão, muitas vezes de maneira escrachada e caricata, infelizmente. Né? Não no cinema, nós percebemos um movimento semelhante a cada ano que passa, com atores que fizeram sucesso no passado, voltando aos seus papéis recentes. A gente viu isso alguns anos atrás com o filme do Rocky Balboa, né, enquanto a gente tem o Sylvester Stallone resgatando, né, o personagem Rocky lá da década de 80, ele volta nos anos 2000 agora com o mesmo personagem, envelhecido, mas também resgatando o fã antigo e tentando trazer um fã novo. Castro também afirma, né, que os meios de comunicação eles participam de forma
importante da constituição do imaginário social. Logo, então, o cinema e a publicidade, eles podem ser peças muito importantes para compor a imagem da velhice em determinados núcleos sociais, né? A Philip Lane, no seu livro Representing Aging, ela aponta que a idade, né, não é um conceito estático, é um conceito que está sujeito a diferentes situações contextuais. E o Mike Featherstone, ele postula que o envelhecimento é um processo complexo que envolve aspectos socioculturais que ultrapassam características ligadas ao universo médico, né? Então, assim, o que é ser velho, o que é ser jovem nesse contexto é algo bastante subjetivo. E o cinema, ele tem a capacidade de trabalhar, né, essa questão de pegar um ator mais velho, trabalhar estrategicamente com efeitos especiais, com um roteiro, com a posição dele dentro do filme. Ele tem maneiras, né, de trabalhar esse envelhecimento de uma maneira mais estratégica, né? Como a gente falou, alguns personagens que atuaram lá na década de 70 voltam agora no filme. E isso é trabalhado para que o fã novo conheça a trilogia antiga e o fã antigo que viu a primeira trilogia, ele se sinta também emocionalmente ligado a esse momento da franquia de ficção seriada, né? A gente vai ver agora aqui um comparativo, né, dos principais atores da saga, como eles eram, né, lá na década de 70, como eles estão hoje, e isso daí como é que foi trabalhado também dentro do filme novo da Despertar da Força, o episódio 7 de Star Wars, né? Vocês estão vendo aí no vídeo essa imagem. Bom, inegavelmente, os atores estão envelhecidos, né? Mas nesse universo ficcional que tem os Cavaleiros Jedi, que tem os piratas espaciais, que tem as princesas rebeldes e tudo mais, a gente traz de novo a pergunta desse trabalho, né? Os heróis envelhecem, né? Ou o cinema, através de recursos de maquiagem, dublê, edição, consegue anular esse envelhecimento, né? Claro que tem uma mudança nítida, né, dos atores e os 37 anos que separam esses atores do filme atual. Só que o trabalho de construção dos personagens no novo filme é um ponto que pode ser ressaltado nesse contexto. A produção do filme, né, possivelmente demandou um esforço muito grande para que os heróis mostrem um lado positivo no seu envelhecimento, né? Esses heróis que atuaram lá na década de 70, eles não podem aparecer como personagens decrépitos agora. Isso tem que ser construído também. Então, a gente começa a ver que a ideia de idadismo, né, o preconceito de idade, no universo de Star Wars ele acontece com os mais jovens. Isso é muito curioso, né? Que as duas personagens do filme novo, que é o vilão Kylo Ren e a herói que é a Rey, eles são jovens e justamente por isso, assim, a inexperiência deles é visto como uma coisa ruim, né, dentro do filme. Os personagens mais velhos dentro de Star Wars, eles aqui, na verdade, têm mais sabedoria, eles que ocupam grandes cargos, né, dentro do universo ficcional. A idade cronológica, né, dos indivíduos aqui, ela é explorada de outra maneira. Então, partindo disso, nós vamos expor algumas considerações parciais agora do trabalho, né? A gente busca primeiras palavras de Davis, que ele ensina que atualmente aspectos de promoção, né, ocupam posição central e influente na comunicação e nas relações sociais. E a Paula Sibilia, ela diz que nesse ambiente digital de múltiplas plataformas e de diversas conexões, os corpos se apresentam como sistemas de processamento de dados, códigos, perfis cifrados, feixes de informação, né? Isso quer dizer o quê, né? Que marcas e empresas estão observando cada vez mais essas tramas do social para produzir tanto produtos tecnológicos quanto produtos de entretenimento, né? Isso é importante, essas questões de aspecto de promoção e as questões do aspecto do corpo, do envelhecimento dos personagens, isso foi muito explorado nas redes sociais. O diretor do filme, J.J. Abrams, desde que o filme foi anunciado, ele começou a colocar no Twitter da produção do filme pequenos teasers, pequenas fotos, pequenos elementos que iam deflagrando pistas, né, do filme. Ele colocava algumas imagens da primeira reunião com os atores, em que apareciam os atores novos e os atores mais velhos. Isso é uma coisa bastante interessante, porque a gente começa a ver que isso, assim, isso é construído estrategicamente, não é por acaso, né, que essas fotos são colocadas ali. O Trentman, ele aponta que nesse cenário contemporâneo, a natureza desses consumidores, fãs, usuários, ela não é fixa nem estática, ela muda o tempo todo devido ao número de ferramentas informacionais que esses usuários
possuem acesso hoje, né? Então a gente começa a perceber que o conteúdo ele é planejado para que ele seja espalhado por diferentes indivíduos, né? Então a figura ali, quando a produção do filme coloca uma imagem dos atores velhos participando da produção, é estrategicamente construído, né? Então de um modo lúdico, colaborativo, compartilha-se um volume sem precedentes de conteúdo nas redes informacionais que congregam pessoas e negócios ao redor do mundo, aqui nas palavras de Castro. Esse caráter lúdico, né, e colaborativo é um dos grandes pontos que a gente vê no divulgamento, na divulgação do filme Star Wars Episódio 7, né? E sempre tentando então juntar personagens antigos e personagens novos, construindo uma trama para fazer uma força maior na hora de trazer a divulgação do filme, né? De espalhar essa notícia na mídia. Bom, muito obrigado pela atenção e fica o meu e-mail aqui para contato e até uma próxima. Muito obrigado.